Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 14, dos versículos 1 ao 31. No estudo anterior, nós vimos que Jesus estava na ceia e lá ele lavou os pés dos discípulos e também falou a respeito de quem iria trair, que era Judas Iscariotes. Falou também que Pedro iria negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Aqui no capítulo 14, continua ainda lá na ceia, depois da ceia, a conversa que Jesus leva aos discípulos a respeito da sua ida ao Pai, ao seu retorno, porque já era chegada a hora que ele ia cumprir a missão dele, que era derramar o seu sangue para trazer de volta a comunhão entre o Pai, entre Deus e os homens, perdida, como eu já tinha falado anteriormente, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, e o pecado chegou ao mundo através desse casal. Sendo que Jesus, ele veio trazer essa comunhão perdida naquela época, através da ressurreição, da sua morte e ressurreição, e ascensão aos céus, onde ele vai definitivamente fazer com que a morte seja extinta. Então, em Jesus, ele traz toda a vida, ele traz a ressurreição de todos aqueles que creem nele. E aqui ele vai, nesse capítulo 14, fazer uma explanação, explicar para os discípulos o que eles devem fazer, que eles não fiquem angustiados por causa da sua partida física, que mesmo ele estando lá no céu, glorificado, o poder dele vai estar sobre os discípulos, ele vai estar fortalecendo os discípulos a se sobressair das aflições que o mundo vai tentar prejudicar aqueles discípulos que vão levar a mensagem do Evangelho. Então aqui, em Cristo, todos poderão ser fortalecidos e vencerão a morte através de Jesus Cristo. Vamos ver aqui a partir dos versículos 1 em diante. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Aqui a gente está vendo que Jesus tenta confortar o coração dos discípulos quando ele diz que não se turbe o vosso coração. Aqui ele está dizendo, não fiqueis angustiados, não fiqueis ansiosos por causa da minha partida ao Pai. Eu já é chegada a hora de eu ir ser preso e vou ser crucificado, vou ser sepultado, mas no terceiro dia haverá a minha ressurreição e depois eu estarei com vocês por um período e depois, quando eu ascender ao Pai, eu também estarei com vocês em espírito. Então, aqui ele diz que não fiquem todos tranquilos, porque vocês já sabem para onde eu vou, porque eu tenho falado durante esses 3 anos e meio, isso Jesus dizendo para os discípulos, que os discípulos sabem para onde ele vai, porque ele veio cumprir a missão do Pai. Ele foi obediente até a morte de cruz, para que pudesse vencer o pecado, pudesse vencer Satanás, que é aquele que trouxe a desobediência, aquele que trouxe a morte a toda a humanidade. Mas em Jesus venceu a morte e Jesus transforma todos os corações, aqueles que o procuram, aqueles que colocam a fé nele e aqueles que creem na sua palavra e são seus discípulos. Continuando a resposta que Tomé fala, vamos ver o que é que Tomé fala a respeito do que Jesus disse que ele é o caminho. Disse-lhes Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui esse versículo bastante conhecido, né?
que Jesus é o intercessor entre o homem e Deus, que Jesus, na sua humanidade e quando ele for aquela cruz, que ele for sepultado e depois ele for ressuscitado e ascender ao Pai, em espírito e em verdade, ele vai estar lá com o Pai intercedendo por nós. Então, Jesus parte agora a estar em nossos corações, certo? Deus é espírito e ele quer que nós adoremos em espírito e em verdade. Portanto, você sozinho, você pode conversar com Deus, você pode entregar a sua vida ao Senhor para ser guiada. E Jesus guia a tua vida, te transforma, traz um coração puro e te dá a salvação, a vida eterna. Vamos ver que Jesus responde para Tomé. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante, o conheceis e o vistes. Aí Filipe, o outro discípulo, responde: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha só, aqui a gente viu Tomé perguntando como é que é o caminho. Passaram 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio com Jesus. Jesus fazendo os milagres, fazendo sinais miraculosos, ressuscitando mortos, fazendo os cegos voltarem a enxergar. Mas aqui Tomé não sabe qual é o caminho. E Jesus fala que é Ele, Jesus é o caminho. A sua palavra, as escrituras que foram pregadas na época dos discípulos e hoje, através da Bíblia, é onde está todo o conhecimento que nós precisamos para saber o caminho. E a verdade é a própria palavra de Deus e a vida. Ele é que traz a vida, Ele é que transforma os corações, Ele é que traz o morto a viver novamente. E vamos ver aqui a resposta de Jesus à pergunta de Filipe, porque Filipe quer saber de Jesus quem é Deus, quem é o Pai. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, no nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, eu o farei. Essa promessa que Jesus fala para os discípulos, nessa resposta que ele dá a Filipe, é que ele diz: Filipe, olha, tanto tempo que eu estou com vocês, já disse quem eu sou, e você ainda fica perguntando como é que é o Pai, certo? Preocupe-se comigo, aqui vocês têm a oportunidade de estar com Deus encarnado. Só porque eu estou como ser humano aqui, você fica perguntando como é que é o Pai. O Pai está em mim, eu já disse, tudo que eu faço é pela vontade do Pai, nada que eu faço por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Mesmo eu sendo Deus, eu estou como humano para poder vencer o pecado, para poder estar com vocês, para que vocês possam ver o caráter de Deus que está em mim. Quem quer saber como Deus é, basta olhar para mim, Filipe. As minhas palavras, o que eu faço, é tudo através do Pai que me enviou. Filipe e os outros discípulos que ouviram o que Jesus fala aqui, e Jesus fala também que ele está no Pai e que o Pai está nele. E ele diz: pelo menos, já que vocês não estão querendo crer em mim, crê pelo menos nas obras que eu faço, porque as obras testificam que é de Deus, que tudo que eu faço é pela vontade de Deus e não por mim.
Veja o que diz nas Escrituras, pelos profetas antigos que falavam a respeito do Messias. Então, vocês estão querendo o quê? Eu vim aqui, então não estou compreendendo vocês com tanto tempo, vocês estão querendo ver coisas. Assim é o ser humano. O ser humano, ele às vezes ele ora ao Senhor, consegue uma bênção, mas fica na dúvida. Porque o ser humano, na sua racionalidade, no seu pecado, na sua natureza de pecados, ele não consegue ser uma pessoa agradável a Deus. A gente só consegue ser agradável a Deus através do próprio Deus, quando nós somos submissos à sua palavra, quando nós chegamos para Ele e mostramos da nossa fraqueza espiritual, de que somos limitados, porque Deus é ilimitado, Deus é atemporal, e isso é o que Jesus está falando para os discípulos a respeito de quem Ele é. E Ele diz mais ainda: se vocês, quando eu for ao Pai, quando vocês estiverem aqui sozinhos, vocês não estarão sós, porque eu estarei lá com o Pai em espírito, estarei conversando e ouvindo as vossas orações. Aquilo que chegar até mim, eu estarei com o Pai, e ali as orações que estejam de acordo com a vontade do Pai serão ouvidas, e vocês serão abençoados com as orações, com as suas petições. Então, vocês farão obras maiores do que é o que eu fiz. Por quê? Porque vocês vão levar o Evangelho a lugares, a muitas cidades, a muitos estados, a muitos países, muitos continentes. Foi o que aconteceu com os discípulos. Por isso que Jesus disse: olha, as obras que vocês farão serão até maiores do que o que eu fiz. Porque Jesus, ele ficou lá na Judéia, né? Jesus ficou lá na Palestina, Jesus ficou na Galileia, Jesus ficou naquela região, em Israel. E se limitou-se ali, mas os discípulos não. A partir do momento que Jesus ascendeu aos céus e que os discípulos agora falarão a verdade, falarão o Evangelho a todas as nações espalhadas do planeta. É o que acontece hoje em dia. Hoje em dia nós somos um pregador da palavra do Senhor através das nossas ações, das nossas atitudes. Nós somos cristãos, nós somos representantes de Deus aqui na terra, através de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue naquela cruz para nos trazer de volta a comunhão e trazer a vida e, principal, a nossa garantia de vida eterna quando nós partirmos desse mundo físico e iremos para junto do Pai e com Cristo. E Ele diz: tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês serão atendidos de acordo com a minha vontade, de acordo com a vontade do Pai. E ele fala aqui, vocês vão passar por aflições, perseguições, o Império Romano vai continuar a perseguir vocês, os fariseus, os líderes religiosos vão querer perseguir vocês por causa do meu nome, mas tenham bom ânimo, porque o Espírito Santo, o Consolador que eu enviarei, que o Pai enviará, vocês estarão fortalecidos. Então, nos dias de hoje, a palavra, quem é mais perseguido no mundo hoje é o nome de Jesus. Aqueles que procuram professar, procuram serem seguidores de Jesus Cristo, o mundo o persegue, porque o mundo jaz do maligno, o mundo jaz do príncipe das trevas, como Jesus disse. Então, as pessoas hoje, em quem fala de Jesus, as pessoas zombam, as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem ouvir as coisas de Satanás, que é os prazeres desse mundo. As pessoas não querem ser transformadas, porque a transformação é sobrenatural. É você, quando você quer, e você se arrepende dos seus pecados, e humildemente pede para que Deus possa te transformar, vem de fora para dentro. Vem um poder sobrenatural na vida daquele que pede, daquele que se arrepende dos seus pecados e quer ser transformado. Versículo 15, Jesus agora vai falar sobre a promessa do Espírito Santo que será enviado. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Aqui Jesus está dizendo, se vocês
guardarem os meus mandamentos, certo? Eu rogarei ao Pai, quando eu voltar ao Pai, e o Pai enviará um Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus Pai, é a verdade do Evangelho, quando Jesus fala sobre esse Consolador. O Consolador é aquele que vai fazer com que os discípulos possam lembrar daquilo que Jesus ensinou. Então, o Consolador, o Espírito Santo, é aquele que irá fortalecer na hora da angústia, na hora da tribulação. E Jesus está falando para eles aqui: vocês receberão o Espírito Santo de Deus e vocês estarão fortalecidos. Vocês não estarão só, eu vou partir apenas fisicamente, mas espiritualmente estarei com vocês. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aqui Jesus está dizendo: olha, daqui a uns 2 dias, porque aqui foi na quinta-feira, então na sexta-feira houve a crucificação de Jesus Cristo. Então aqui ele está dizendo: olha, eu vou ao Pai, certo? Mas irei ressuscitar, eu vou para a cruz, vou ser sepultado, depois serei ressuscitado e depois da ressuscitada, quando eu for ressuscitado, eu estarei com vocês. Foi o que aconteceu durante 40 dias. Jesus, quando ressuscitou, ele ainda ficou aqui aparecendo 40 dias aos seus, ou seja, aos discípulos, né? O Evangelho fala que ele apareceu de uma só vez para 500 pessoas. Ele apareceu para aqueles que creram nele. Ele não apareceu para líderes religiosos, fariseus, porque aquelas pessoas que não creram nele. Então Jesus apareceu para aqueles que o Pai enviou, para aqueles que eram os salvos, aqueles que foram enviados por Deus para que o Filho cuidasse. E Jesus vai aparecer e passa esses 40 dias com eles. Então aqui Jesus fala a respeito de para onde ele vai. Depois os discípulos irão estar com ele, quando, lógico, os discípulos que morreram e foram para o Pai. E ele continua: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, mas sim o Judas, que pode ser o Judas Tadeu, que era um dos discípulos dos 12. Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Olha só, aqui a gente vai ver que houve 3 discípulos que fizeram perguntas a Jesus: Tomé, né? Filipe e agora Judas. E na pergunta ele fala: Senhor, por que é que tudo que tu fazes, por que é que tu não se manifesta ao mundo? Olha só, Jesus vai responder: o mundo não quer, o mundo não quer ouvir as minhas palavras, porque o mundo jaz do maligno. O mundo são os prazeres, é o egoísmo, é a falta de amor. E Jesus vai responder aqui para o Judas. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso estando convosco. Tenho-vos dito isso estando convosco. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo se dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui Jesus também está falando a respeito do amor. Tudo, tem que amar, tem que ter fé nele. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, e que você ama a Deus, Deus o amará, Deus irá te transformar, Deus irá estar contigo. Então, Jesus aqui responde ao Judas de que as coisas que Deus faz através de Jesus Cristo
São tudo coisas que já eram previstas no Antigo Testamento. Aqueles que conheceram a palavra de Deus reconhecem aqui o testemunho de Jesus Cristo, e Ele é o próprio Messias. Ele aqui vai para o Pai, e aqui Ele está preparando a morada. Quando ele subir aos céus, Ele vai estar junto aos discípulos através do Espírito dele. E quando Jesus chega aos céus, Ele vai enviar através do Pai o Espírito Santo de Deus, que vai ser aquele que vai ficar presente na vida do cristão, na vida daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita no coração. Não é preciso mais o templo físico como no Antigo Testamento, mas em Jesus o templo é o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que vai habitar e vai nos transformar, vai nos dar orientação da palavra de Jesus e vai nos fazer com que nós reconhecemos o pecado, para que nós possamos não pecar mais, ou pelo menos saber que nós somos pecadores e que precisamos diariamente da graça de Deus. Versículo 28. Ouvistes que eu vos disse: vou e voltarei para vós. Se me amasseis, vos alegrareis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui Jesus está dizendo: vocês têm que se alegrar porque eu estou indo. Porque se eu ficar nesse mundo aqui, como é que vocês vão crer em mim? Como é que vocês saberão que para onde eu vou? Né? Porque a partir do momento que eu digo para vocês que vou ao Pai, vou voltar para o Pai, é para vocês ficarem alegres, porque vocês saberão que eu estando lá, vocês também no último dia, quando vocês morrerem, vocês também ressuscitarão comigo, vocês estarão lá com o Pai. Então fiquem alegres, se alegrem por causa da palavra que eu digo, que vou ao Pai. Eu vos disse isso agora para que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás, a malignidade que vai acontecer quando levará Jesus, for preso e irá àquela cruz. Ele nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Olha só, quando Jesus fala que ele deixa a sua paz e que a paz de Cristo é diferente da paz do mundo, porque é uma paz duradoura, é uma paz eterna, uma paz que não, as aflições desse mundo passarão, porque todo o cristão, todo aquele que é crente em Jesus Cristo, todo aquele que crê na sua palavra, todos aqueles que colocam a fé em Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no cristão e ele ficará fortalecido, porque ele vai ter a esperança, a fé e o amor. Ele sabe que essa vida aqui é passageira e que esses prazeres do mundo são transitórios e que o mundo jaz do maligno, mas que você, sendo um seguidor de Jesus Cristo, você sabe que essa vida é tão passageira, mas que você volta, você vai para o Pai, você está a ver uma vida eterna com Cristo e com todos aqueles que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, procuremos ser firmes na hora da aflição, procuremos ser firmes em todo momento de tribulação, nas perseguições por causa do nome de Jesus Cristo. Jesus fala para os discípulos, e os discípulos lá na frente eles vão compreender, porque diz, Jesus disse: eu estou dizendo isso aqui logo, para que quando ocorrer esses fatos, vocês fiquem sabendo que eu falei para vocês. Aí Jesus diz: olha, o Espírito Santo, o Consolador, esse vai fazer vocês lembrar de tudo o que eu falei. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que tu possa enviar o teu Santo Espírito àqueles que confessam a ti como Senhor e Salvador, Pai, para que possam viver eternamente contigo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.